Bom, vamos tentar falar um pouquinho sobre monetização de aplicativos. Eu estava até conversando com o Luiz e com a Ingrid mais cedo. Quando eu comecei a preparar a apresentação, eu tinha falado de monetização no mundo mobile, e aí depois eu me corrigi e coloquei para aplicativos apenas, né? Porque como eu estou envolvido até o último fio de cabelo com aplicativos, eu acabo tendo uma visão, às vezes, bem distorcida da realidade, né? A gente está falando de cerca de 200 milhões de celulares aqui no Brasil, mas a gente está falando de alguma coisa em torno aí de 18 milhões de smartphones, né? Então, eu olho sempre para esses 18 milhões só, não olho para os 200 milhões. Existem várias formas de você monetizar um aplicativo, e até para entender um pouquinho do público que tem aqui, imagino que todo mundo já trabalhe com mobile, ou esteja muito interessado em trabalhar com mobile, mas quem é da área técnica aqui? Quem trabalha escrevendo código, desenvolvendo? Talvez a metade, né? Quem trabalha com marketing? Meia, né? Alguém aqui da área de design? Legal. Publicidade? Ok. Então a gente está falando majoritariamente com o pessoal que escreve código e com o pessoal que trabalha com marketing pensando que tipo de código vai ser escrito, né? Acho que cada dia que passa os desenvolvedores estão mais ligados em marketing, pensando como eles têm que fazer os aplicativos, sem depender tanto do pessoal de marketing. E o pessoal de marketing talvez tenha uma dificuldade um pouco maior de escrever os próprios aplicativos, né? Mas a ideia que a gente tem aqui é falar de algumas formas que todos vocês devem conhecer, mas eu vou tentar simplificar um pouquinho, né? Sintetizar o que a gente pode fazer como formas de monetização desses aplicativos e falar um pouquinho de alguns exemplos, né, que nós fizemos lá na Bittix, algumas experiências que nós tivemos na Bittix. Então, a gente tem, como uma das formas de monetizar um aplicativo, o patrocínio. Percebam que eu não vou falar aqui dos aplicativos que são totalmente grátis e que não fazem nenhum dinheiro para o desenvolvedor. Tá? Existe uma quantidade significativa de aplicativos hoje em todas as lojas virtuais, de aplicativos que são totalmente grátis, que você não paga absolutamente nada e que o desenvolvedor não ganha absolutamente nada. Como a gente tem pouco tempo aqui, nem vou entrar no mérito disso, por que alguém faz isso, por que alguém desenvolve aplicativo de graça, mas vocês já devem saber várias razões para que isso aconteça. Pensando então nos aplicativos que geram algum resultado, que trazem algum dinheiro para o desenvolvedor, a gente pode pensar primeiro em patrocínio, não necessariamente nessa ordem, foi simplesmente uma ordem que eu coloquei aqui, foi um pouco do que nós pensamos lá na Bittix desde o início das operações da empresa, uns 2 anos atrás. A gente tem a parte de publicidade, a gente tem a venda de aplicativos, a gente tem uma taxa, né, pelo desenvolvimento, então você cobra, mais ou menos como uma fábrica de software, para entregar esse aplicativo funcionando para algum cliente, parceiro. E a gente tem, mais recentemente, a venda de conteúdo, digital ou não, dentro do próprio aplicativo, né, que é uma tendência. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles. Quando a gente pensa em publicidade, na verdade o que a gente está pensando é que o nosso aplicativo é uma mídia. Assim como eu tenho um jornal, como eu tenho uma revista, como eu tenho um canal de televisão, eu tenho um aplicativo que eu vou ter muita gente utilizando. Então, eu parto do princípio que eu tenho muitos usuários, e aí por isso eu posso pensar como mídia, porque se não tiver muitos usuários, que valor tem aquilo, né? Mas se eu tenho muitos usuários, eu posso pensar então que eu posso colocar uma mensagem ali de um patrocinador, vai estar interessado em bancar. Existem vários exemplos aqui no Brasil também disso. Eu conheço um exemplo que aconteceu ano passado, não, 2009, de uma grande empresa que investe muito em patrocínio aqui no Brasil, e eles patrocinaram um aplicativo, eu não posso revelar os nomes, infelizmente, mas eles investiram no aplicativo com o conceito que é o seguinte: olha, vamos pagar um valor X? Não, muito arriscado, eu não quero entrar nesse risco, estou achando muito caro que vocês estão cobrando, então vou fazer o seguinte, eu vou pagar pelo tempo que esse aplicativo for usado. Vamos criar uma engrenagem no aplicativo, né, com um sistema de medição que eu possa auferir o resultado, e eu vou verificar quanto tempo o aplicativo foi usado e eu vou pagar X reais por minuto de uso do aplicativo. Beleza? Beleza. A expectativa dos caras, do patrocinador, era que eles fossem pagar alguma coisa em torno de uns 100 mil reais pelo aplicativo ao longo lá dos 6 meses de contrato. A expectativa do desenvolvedor é que eles viessem a pagar uns 400 mil reais pelo aplicativo. Então os dois lados ficaram satisfeitos. Ele não paga muito, ele acha que vai vender pouco, então que pouca gente vai ver, paga pouco. O outro acha que vai vender muito, fica feliz também. Resultado da brincadeira, o patrocinador teve que pagar 1,5 milhão de reais para o desenvolvedor, porque o aplicativo bombou. Né? Era um aplicativo sobre futebol, o aplicativo bombou, e o patrocinador chegou lá para os caras e falou assim: olha só, isso aí é muito mais, é 15 vezes mais do que a gente esperava, não quero pagar não. Ué, mas como não? Você teve 15 vezes mais visibilidade do que você esperava, justo, né?
E aí tiveram lá um desentendimento, tinham um contrato assinado, eles tiveram que pagar, né, mas ficaram muito chateados com a situação. Ou seja, mesmo aqui no Brasil, patrocínio pode ser uma forma interessante de ganhar dinheiro. O que a gente aprende com essa história? Que se você quer fazer uma parceria e não ganhar dinheiro rapidinho, num determinado momento, é muito importante você abrir os olhos do seu cliente. Na verdade, a pessoa que estava do lado do cliente devia ter isso na cabeça. Mas se eu vou fazer um contrato de risco, é bom que eu coloque limites. Para o desenvolvedor, eu coloco um limite mínimo, então, tudo bem, não interessa quantos minutos tiver, mas você vai me pagar pelo menos X reais ao longo desse contrato. E para o patrocinador, eu vou pagar no máximo tanto. Se isso tivesse sido colocado no contrato lá atrás, ninguém ia ficar chateado. Na verdade, todo mundo ia ficar muito feliz e essa parceria poderia ter continuado, que infelizmente não aconteceu. Mas então você consegue ganhar um bom dinheiro com patrocínio se você conseguir ter uma quantidade grande de usuários. Na verdade, a quantidade grande de usuários é a regra do negócio, né? Você tem que conseguir muitos usuários. Agora, o que é uma quantidade grande de usuários? Isso é uma coisa que eu sempre coloco quando a gente desenvolve um aplicativo, a gente vai conversar com os nossos clientes, a gente fala assim, qual é a nossa expectativa? Qual é a nossa meta? Ou quais são as nossas metas? Meta de downloads, meta de uso em tempo, meta de esqueci a expressão agora, de retenção de usuário, porque eu não quero cada hora um usuário diferente, eu quero segurar alguns usuários, uma porcentagem X. Então, no início do projeto, quando a gente faz o contrato, a gente fala, olha, a primeira parte que a gente vai fazer, ou uma das primeiras partes, talvez não a primeira, vai ser determinar quais são as nossas metas. Porque a gente só pode dizer se o projeto deu certo ou errado se eu tenho algo para comparar. Concordam com isso? Como é que eu vou dizer que o aplicativo foi um sucesso ou foi um fracasso, se eu não disse antes quanto eu esperava? Isso é uma coisa que pouca gente pensa. Isso vem lá do marketing. O profissional de marketing talvez esteja um tanto quanto omisso nesse momento. Todo mundo de marketing sabe disso. O desenvolvedor não necessariamente, mas o pessoal de marketing sabe disso. Só que isso não tem sido colocado muito em prática. Consequência é que depois você tem uma discussão, uma briga, você pode perder uma boa parceria. Então pensem nisso, sempre determinar as metas para você saber se deu certo ou se deu errado. Negociar um modelo de cobrança. Né? O modelo de cobrança não precisa ser uma taxa fixa, né? Vai pagar tanto para aparecer no meu aplicativo, ou então não entra. Você pode fazer um valor fechado, se todo mundo concordar, mais difícil hoje em dia, mas você pode fazer por download, você pode fazer por acesso, dá para a gente medir tudo isso, você pode fazer por tempo de uso, ou você pode fazer uma combinação disso tudo. Então, quanto custa para entrar no patrocínio? Então, você vai ter uma cota inicial que você vai pagar, sei lá, 100 mil reais para entrar com a cota de patrocínio mínima, isso é para começar a brincadeira, e depois você vai me pagar mais R$1 por download, mais 50 centavos por minuto de uso, ou qualquer coisa parecida com isso. Não pode ser complicado. Se você fizer uma equação que tem que chegar lá a uma conta que tem que fazer a equação do segundo grau e tudo mais, o cara vai olhar para aquilo e não vai gostar. Eu até brinco com a Ingrid, né, a gente trabalhou junto. O pessoal de comunicação, de uma forma geral, é o pessoal que não gosta de fazer muita conta. O pessoal desenvolvedor adora conta. Se você vier com uma fórmula de cálculo de custo que precisa fazer muita conta, você vai assustar todo mundo. O cara fala assim, puxa, por que é tão complicado assim? As pessoas gostam do que é simples, então faça uma porção simples. Até na hora de colocar os números, por que 99 centavos? Simplifica, cobra R$1. Ah, mas aí o cara vai querer desconto, então deixa ele colocar complicação. Não, eu quero 99 centavos que eu estou tendo 1% de desconto. Ah, então beleza, você prefere assim? Então tá bom. Você já estava preparado para isso? Mas não vai ser por causa desse 1% que o cara vai deixar de fechar contigo. E na hora de você apresentar a proposta, estava fácil. Ele falou, é R$1 por clique, é R$1 por download, é R$1 por minuto, ou qualquer coisa parecida. É importante também estimar o valor e limitar mínimo e máximo, né? Como eu tinha comentado. Se você amarra essas pontas, o patrocínio tem tudo para dar certo. E aí você transforma esse primeiro patrocínio numa parceria. Porque se você faz combinado, você trabalha, todo mundo trabalha, e o aplicativo consegue atingir as metas que foram combinadas em conjunto, por que alguém vai ficar chateado? O cara está pagando mais ou menos o que ele esperava, está tendo o resultado que ele esperava, você também. E aí a chance de você fazer um novo produto que ele patrocine de novo, ou que renove o patrocínio para o ano seguinte, alguma coisa assim, a chance fica bem maior. Agora, se o cara ficar chateado, se ele não conseguir fazer a conta, se ele não entender como é que funciona, e na hora de pagar for muito mais do que ele queria, ou o resultado for muito abaixo do que ele esperava, mas ninguém combinou antes, aí fica mais complicado de você renovar isso. Então, pensando em parceria, vamos sempre fazer as contas. Publicidade. Novamente, o app como mídia,
Novamente, eu tenho que ter uma grande quantidade de usuários. Qual é a diferença? Normalmente, quando a gente pensa em publicidade, a gente vai pensar, eu vou ter um único anunciante que vai pagar para aparecer ali, como muito parecido com patrocínio, mas, na verdade, ele está pensando em quantas vezes ele vai aparecer e coisas do gênero, né? Agora, eu posso pensar também num pool de anunciantes. No mundo Apple, no mundo iPhone, isso começou há uns 2 anos atrás, de você criar um espaço no seu aplicativo, como se fosse um banner num site, e aí alguém, um pool, vai colocar mensagens ali. E vão tentar entender que tipo de mensagem é mais adequada para aquele tipo de usuário. A ideia é boa, mas a implementação não tem dado muito certo. É muito difícil os usuários conseguirem, toparem mostrar o que eles gostam, o que eles não gostam, se pode ou não mostrar aquele tipo de mensagem ou não. Consequentemente, o que acaba acontecendo é um monte de propaganda que não te interessa em nada. E aí você fica irritado com aquilo. Se isso acontece, é ruim para o seu produto. Se você não tem outra forma de viabilizar, beleza, melhor do que não ganhar nada. Agora, é bom você estudar direitinho quem é seu público antes de fazer esse modelo. E aí, você vai trabalhar no vazio, no 0 a 0, durante um tempo até conhecer seu público? É meio complicado. Então, eu pessoalmente não gosto desse modelo. Tem um montão de gente ganhando muito dinheiro dessa forma. Eu pessoalmente não gosto dessa ideia. Eu acho que existem outras formas de você monetizar seu aplicativo, de dar um resultado melhor e ter uma transparência maior com o seu cliente. Venda de aplicativos, todo mundo conhece, né? A ideia é o revenue share, ou seja, eu vou vender meu aplicativo por $1, por 99 centavos de dólar. A Apple fica com 30%, eu fico com 70%, a Google fica com 20%, eu fico com 80%, a Vivo fica com 50%, eu fico com 50%. Não importa quais são os percentuais. O que importa é que parte da receita vai ficar com você e parte da receita vai ficar com o seu parceiro. Isso funciona super bem e isso fez uma revolução no mundo. Não vou entrar muito nesse detalhe porque todo mundo conhece essa história, né? Enquanto os aplicativos ficavam distribuídos em sites e para o usuário conseguir achar alguma coisa, ele tinha que garimpar a internet inteira até achar o que ele queria, era muito difícil de você fazer números expressivos. A partir do momento que você concentra tudo num lugar só, o cara não precisa ficar procurando a internet inteira, fica mais fácil dele localizar o que ele precisa, consequentemente comprar ou baixar de graça o aplicativo.